A paz do Senhor, mulheres aprendendo com Deus. Que bom que nós estamos aqui juntas mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Hoje é o Provérbios capítulo 10. Então, nós estamos aqui mais um dia recebendo as instruções do Senhor. Então, vamos lá? Até o capítulo 9, amadas, nós vimos aqui os fundamentos teológicos, né? E agora nós iremos aprender do capítulo 10 em diante sobre sobre sabedoria, como temer a Deus na vida diária e continuando a aprender sobre o justo, que vive na sabedoria, que vive a sabedoria, né? E o perverso, que vive na insensatez. Esses capítulos contêm provérbios curtos e contrastantes, amadas. Nós vimos aqui, né, que provérbios ele é assim, provérbios curtos e contrastantes, né? Mostrando a realidade entre o sábio o sábio viver do justo e o viver prejudicial do perverso. Então, ele faz esse contraste, né, entre o justo e o perverso, o caminho do justo e o caminho do perverso. É bem contrastante, né, amadas? E a gente vai ver, amadas, que na segunda linha dos versículos começa sempre com a palavra mas. Nós vimos mesmo aqui no capítulo 10, né? Cada versículo ele tem lá, na segunda linha, após a vírgula, a palavrinha mas. Mas se, mas, né? É, como diz aqui, ó, primeiro versículo. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça, né? Então sempre tem aquela palavrinha mas, né? O que vem depois do mas é aquilo que nós plantarmos, né? Se nós andarmos pelo caminho certo, o caminho da sabedoria, depois do mais, nós vamos colher coisas boas. Ao contrário disso, depois do mais, colheremos coisas ruins, né? Então depende muito do que a gente vai plantar antes do mas, né, irmãs? Então, a gente vai perceber isso nesses versículos. Sempre vai ter na segunda linha a palavrinha mas. Mas é as consequências do que você vai fazer na sua vida. Mas, devido a isso, acontecerá assim, 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 não é? Então, o versículo 1, que eu acabei de ler agora há pouco, né? Eu quero ler, eu quero ler ele na Bíblia Viva, irmãs. Eu guardei ela aqui, deixa eu pegar ela novamente. Deixa eu pegar ela aqui. Eu quero ler com vocês o versículo 1 na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: Feliz é o homem quem tem um filho sensato e ajuizado. A mãe de um homem sem juízo sofre muito. Olha aí, irmãs, né? É, esse é o versículo na tradução da Bíblia Viva. Lembra ontem, irmãs, quando nós vimos que há uma escolha que temos que fazer? Então, se escolhemos o caminho da sabedoria, sábios então nós seremos. Mas se escolhermos o caminho dos escarnecedores, nós suportaremos as consequências, assim como está escrito no capítulo 9 do versículo 12, lá de Provérbios. Vamos relembrar o capítulo que nós lemos ontem? Lá no capítulo 9 de ontem, versículo 12 diz assim: Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu o suportarás, né? Então, aqui, amadas, no verso 1 do capítulo 10, nós vimos aqui uma responsabilidade individual. Vamos ler de novo o versículo 1? O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Então, nós vemos aqui que aqui nós vemos aqui uma responsabilidade individual. Nós vemos aqui a responsabilidade do pai e a responsabilidade da mãe em educar o seu filho, em ensinar o seu filho. E o filho, a responsabilidade individual dele também,
nós vemos também a responsabilidade do filho. Então, o pai tem a responsabilidade de ensinar, de dar exemplo, né, de educar e dar exemplo, a mãe tem a responsabilidade de ensinar e conduzir, né, e o filho, ele tem a responsabilidade de seguir os conselhos dos seus pais e andar no caminho justo, né? Então, é, seguir o ensino dos pais, né? Então, todos nós temos uma escolha. Porém, se o filho ouvir os conselhos do pai e da mãe, será bem-sucedido. Mas se não ouvir e desprezar e escolher os caminhos dos tolos, será tristeza para os pais. Tudo é uma escolha, irmãs. Tudo é uma escolha na nossa vida. Eu quero ler um comentário aqui, que eu vi em dos comentários que eu tenho aqui na Bíblia, que fala assim: a santidade de coração, a santidade de coração de vida é sempre pessoal e social. A santidade de coração e de vida é sempre pessoal e social. O que está querendo dizer aqui? A nossa santidade também é uma escolha. Nós escolhemos, é pessoal, nós escolhemos santificar, né? Nós escolhemos o caminho da sabedoria, nós é quem escolhemos, né? Então, não é Deus que dá, nós escolhemos a buscar a santidade, nós escolhemos a buscar a sabedoria. Então, a partir do verso 2, nós vimos aqui falar muito sobre a justiça, que a justiça livra da morte, né? Versículo 2 diz aqui, olha, os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade são ganhos ilícitos, irmãs. São riquezas ilícitas, são riquezas que vêm de coisas que não vêm do seu próprio esforço, foi conquistado acima do esforço do outro, foi conquistado ilicitamente, né? Não tem valor algum na hora do julgamento. Então, Jesus disse lá em Mateus 16, 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, as palavras justiça e justos, que são dos versos 2, dos versículos 2 e 3 aqui de Provérbios, são tão constantes em Provérbios, irmãs. Elas descrevem o contrário, elas descrevem o contrário de impiedade e ímpio, né? São caminhos diferentes. Então, aqui a partir do versículo 2, no versículo 2, o 3, né, fala muito sobre a justiça. Tem mais versículos aqui falando também. Então é um contraste, né, do caminho da impiedade, do ímpio. Então, no versículo 2 está falando do tesouro da impiedade, mas tem mais coisas aqui falando, né, sobre os justos que andam no caminho da justiça, né, e os ímpios que andam no caminho da impiedade, que são dois caminhos diferentes. Então, Provérbios ele contrasta muito, né? Mas então vamos lá para o versículo 11. Diz que a boca do justo é manancial de vida. Irmãs, vamos lá, vamos ver? A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O que sai na nossa boca, hein, irmãs? O que sai da minha boca, o que sai da sua boca? São palavras de vida? São palavras de manancial de vida? Então, o que sai da nossa boca, irmãs, é um indicador de medida da sabedoria que temos. Pelas palavras que saem e atitude das pessoas, nós sabemos qual é a medida de sabedoria dela, né? Quando uma pessoa ela só fala coisas vãs, só fala coisas ilícitas, só profere as coisas que é contrário às coisas de Deus, só falam coisas que não convém, anda com os ímpios, não dá crédito à palavra do Senhor, tem uma vida torta. Quando ela abre a boca e começa a falar, a gente vê que ela não é uma pessoa sábia, porque vai falar de coisas contrárias às coisas de Deus, né? Vai falar de bebida, vai falar de pornografia, vai falar de baladas, não que baladas, né? Mas na balada a gente sabe que sempre acontece coisas erradas, né? Vai falar de coisas que não são
não convém, né, aos caminhos de Deus. Então, nós medimos ali que ela não tem sabedoria. Mas o justo não, o justo já anda num caminho mais correto. Da boca dele sai manancial, palavras de vida, né? Manancial de vida. Da boca do justo, como diz aqui, a boca do justo é manancial de vida, né? Quando uma pessoa vai se aconselhar com uma pessoa justa, né? O justo aqui simboliza a pessoa temente a Deus, né? A pessoa que anda nos caminhos certos, pessoas que têm Deus no coração, que deseja agradar ao Senhor, que está sempre buscando fazer o que é correto, andando pelo caminho da sabedoria. Esses são os justos, né? Então, quando alguém vai se aconselhar com ele, recebe um vigor, recebe vida, porque ele tem palavras boas e saudáveis para passar, né? Já é o contrário, que é o contraste, né? Daqueles que não andam, né? Que é é a palavra que vem depois do mais aqui, né? No versículo 11. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então quer dizer que os ímpios andam com palavras violentas, né? Palavras de violências. Então é um contraste bem grande, né? No verso 15 diz assim: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é sua pobreza. Então, na Bíblia Viva está escrito assim, vamos ler lá? A tradução do versículo 15. O homem rico pensa que suas riquezas podem lhe dar proteção completa. E o pobre pensa que ser pobre é um castigo. Olha só, irmãs, que coisa, né? É, Então, há pessoas que pensam que a pobreza é um castigo de Deus e que ser rico é segurança. Mas em Tiago, lá em Tiago 2:5 diz assim: porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? Então, não é porque a pessoa é pobre que ela é pobre de espírito. A pessoa pode ser rica com bens materiais, dinheiro, e ser pobre de espírito. A pessoa pode ser pobre, com dificuldade de comprar as coisas, mas de alma ela é rica. Então, é, há pessoas que acham que ser pobre é um castigo, né? E que ser rico tem segurança. Não, é tudo para fora, né? A palavra está dizendo aqui é na alma, né? Então, não quer dizer que os ricos não herdarão o reino de Deus, mas aqui fala do interior do nosso coração. O que somos por dentro, o que temos em nosso depósito, né, irmãs? É isso. É o que nós guardamos dentro de nós. Esse é o verdadeiro depósito, né? Como eu falei agora, a pessoa pode ser rica, mas ela pode ser pobre de espírito, porque não alimenta a sua alma, não busca andar no caminho da sabedoria, conquistou riquezas ilícitas, né? Como nós vimos agora há pouco. Ou mesmo que não seja, a pessoa não conquistou riquezas ilicitamente, mas às vezes não cuida da própria alma, né? Às vezes, sim, a pessoa é rica material e rica de espírito, porque cuida da alma. Então, aqui a palavra fala é do nosso interior, do nosso depósito, né? Versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, né? Então, muitas riquezas materiais desse mundo vêm de iniquidade, de ganância, de avareza, e isso não vem de Deus. As riquezas verdadeiras, elas consistem nas bênçãos do Senhor. Quer sejamos pobres ou ricos, a presença e a graça do Senhor são o nosso maior tesouro. São o nosso maior tesouro. Então não importa, né? Como nós estamos falando aqui agora, não importa ser rico ou ser pobre. O que importa é a graça do Senhor na nossa vida, não é? Então, a situação financeira não define o que nós somos por dentro, né? Não define o nosso status da nossa alma, não define. O que importa é nós estarmos cheios da graça do Senhor, sermos considerados justos perante Deus, né? Independente da situação que nós estivermos, porque muitas riquezas materiais, como disse aqui, desse mundo vêm de iniquidade, vêm da ganância.
Quantas pessoas nós vimos aí, né, que já tem uma condição financeira boa, mas tem ganância de querer ter mais, né? Outros têm e são mão fechada, não quer compartilhar, não quer ajudar ninguém, tem condições de ajudar o próximo, mas não ajuda por causa da avareza. Então, isso tudo não vem de Deus, né? Tudo que é assim, dessa forma, não vem de Deus. Então, você vê, a pessoa às vezes ela nem tem muita condição, mas ela tem, se ela tem bom coração e ajuda o seu próximo, Deus nunca deixa faltar nada para ela. Então ela sempre vai ter para ajudar alguém e sempre vai ter para ela, né? Porque ela é uma pessoa justa, é uma pessoa que sempre está buscando a Deus e acredita que nós não vamos levar nada desse mundo, né? Nós, quando partimos, não vamos levar nada desse mundo. Então, por que tanta ganância? Por que tanta avareza, né? Então, essas coisas são muito importantes, irmãs. Que sejamos pobres ou ricos, mas a presença e a graça do Senhor são os nossos maiores tesouros. Foi como eu disse, acho que foi no áudio passado, que é um tesouro que não corrói, que a traça não corrói, que ninguém rouba da gente. É algo que está lá dentro no interior que só isso sim nós vamos levar quando partirmos dessa terra. Isso sim, esse depósito sim, nós vamos levar conosco, né? Quando Jesus vier buscar a igreja, esse depósito vai conosco, o que nós somos por dentro. É isso verdadeiramente que nós vamos levar, né? Riquezas, bens materiais, todos nós sabemos que não vão, são bagagens, né? Então nós temos que desapegar disso. Nós temos que dar valor o que nós estamos colocando dentro do nosso depósito, o que nós estamos alimentando, com o que nós estamos alimentando a nossa alma. Tem um dizer, né, que as pessoas falam que a gente é o que a gente come, não é verdade? Então, isso serve espiritualmente também. Você é o que você come espiritualmente. Se você vê muita TV, muito filme, muitas novelas, muitos filmes impróprios, você está guardando tudo isso dentro de você. O seu depósito está sendo alimentado, né? O seu espírito está sendo alimentado com coisas, com comidas que não são muito boas, né? Comidas que não vão te trazer o que você precisa na verdade. Agora, se você se alimenta com as coisas saudáveis, palavra de Deus, ouvindo um bom testemunho, uma boa pregação, aprendendo, buscando o Senhor na palavra, orando, jejuando, né? Fazendo as coisas que Deus se agrada, você está se alimentando com alimentos saudáveis que vão te trazer sustância, que vão te trazer fortalecimento, não é? Então, é assim, nós precisamos cuidar da nossa alma. Então, por isso nós estamos aqui todos os dias aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor, né? Recebendo esse alimento que vem do céu. Tudo isso porque nós estamos guardando no nosso bom depósito. Os ímpios, né? Os que não praticam, os que não andam na justiça, né? Alimentam o seu mau depósito. Então, nós vamos ter que tomar cuidado com isso, irmãs, né? Cuidar do nosso bom depósito com a palavra de Deus, né? Buscando as coisas do Senhor. Então é isso, minhas amadas. Eu vou encerrando por aqui esse capítulo 10, né? Tem ainda mais alguns versículos, nós fomos até o versículo 22, mas que você possa continuar lendo, né? Versículo 23 diz aqui: um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem entendido, o mesmo é ser sábio. Então, aqui está dizendo, olha, irmãs, o versículo de Provérbios, eles são muito claros, né? Então, o tolo, fazer a iniquidade, para ele é um divertimento. Para ele, roubar, matar, fazer mal para alguém, para ele é satisfatório. Mas o entendido, mas o que anda na presença do Senhor, o mesmo é ser sábio. Para ele, o divertimento dele é ser sábio. A, quem é entendido, o divertimento dele é andar na sabedoria, é buscar as coisas do Senhor, é ser sábio mais ainda, né? Então, irmãs, quando nós vamos meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vai falando. Quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, não precisamos ter pressa, né?
Vamos ler devagarinho, vamos meditar, vamos aprender, vamos deixar a palavra entrar no coração, né? E tem aí mais até o 32, né? Tem até o 32º versículo aqui do capítulo 10. E aí Deus vai falando, né, conosco. Olha o versículo 27, irmãs. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor do Senhor aumenta os dias. Nós já falamos isso, né? Quanto aos ímpios, serão abreviados. A vida dele é mais curta. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Aqueles que se esperam no Senhor sempre renovarão suas forças, né? Ele sempre confia no Senhor, o Senhor traz a vitória. Então, para ele é alegria, mas o ímpio perece, né? Porque o caminho dele não leva à vitória, né? Então, irmãs, o caminho do Senhor é aqui, o 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desraigada. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Tá vendo aqui, irmãs? Um versículo parece ser parecido com o outro, mas se você for meditar a fundo, você vai pegar, vai ter muita ministração do Espírito Santo no seu coração, né? Na sua mente. Então, irmãs, é para nós guardarmos a diferença entre o justo e o ímpio. Como o Provérbios 10, ele vem contrastando, né, cada versículo da sabedoria e da insensatez, né? Então, irmãs, vale a pena nós aprendermos, né? E hoje vamos guardar no nosso coração todos esses versículos, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos cuidar da nossa vida para que nós não venhamos andar no caminho dos ímpios, não venhamos ter um caminho de insensatez, né? De desagradar ao Senhor. Vamos buscar a sabedoria, vamos ter temor do Senhor, vamos andar na sabedoria que Deus nos ensina, a palavra que nos ensinando, né? Provérbios é um livro muito bom de nós lermos sempre, né? Tem pessoas que leem, como Provérbios tem 31, né, capítulos, tem pessoas que lê cada dia do mês e lê um capítulo de Provérbios. Isso já virou rotina para a pessoa e isso é muito bom. Porque os provérbios que tem nesse livro, né, no livro de Provérbios, cada versículo são versículos contemporâneos, irmãs. São versículos para todo o tempo. Porque olha quando foi escrita essa Bíblia, né? Olha quando foi feito, foi escrito o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, né? Filho de Davi. Olha quanto tempo foi escrito esses versículos e como eles têm falado no nosso coração até hoje, não é? Então, é sempre bom lermos provérbios durante o ano todo, né? É sempre bom estar voltando, lendo, né? As pessoas que têm esse costume de ler, por exemplo, hoje é dia 23. Então, ela vai lá no capítulo 23, ela lê o capítulo 23 no começo do dia. E assim por diante, acabou o mês, ela volta lá no capítulo 1. Isso é muito bom, porque os ensinamentos do livro de Provérbios é muito necessário, vem propício para o dia, né? São coisas que nós precisamos, é rotina nossa, é a vida diária, né? Como nós falamos aqui no começo, eu anotei aqui no começo, é, aqui, olha, o capítulo 10 em diante fala sobre a sabedoria, como temer a Deus na vida diária e continuar aprendendo sobre o justo que vive na sabedoria e o perverso que vive na insensatez. Então, são provérbios que são muito necessários no nosso dia a dia, não é verdade? Então, graças a Deus por esse capítulo de hoje, graças a Deus por esse ensinamento de hoje, né, irmãs? E é isso aí, vamos continuar firmes aí, aprendendo a palavra do Senhor, guardando no nosso coração cada ensinamento, porque isso vai nos trazer paz, isso vai nos levar ao caminho da vitória, amém? Isso vai nos levar no caminho da sabedoria, né? Nós vamos andar bem longe
né, dos caminhos errados e vamos ter muito mais para receber do Senhor se nós andarmos no caminho da sabedoria. Amém? Então, são esses o nosso ensinamento no dia de hoje. Medite no capítulo 10. Deixa o Espírito Santo falar mais aí no teu coração, que eu sei que ele pode ministrar muito mais além do que nós ouvimos aqui no teu coração, na tua necessidade. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, para que nós venhamos dar continuidade ao Provérbios capítulo 11, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.